2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo disse a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a outros homens fiéis, capazes e idôneos, e vão transmitir para outros, para outros, para outros. E aqui estamos nós, na nossa geração, servindo o Senhor. É uma emoção muito grande ser apresentado para esses irmãos tão queridos pelo meu Pai. Repassar a palavra de Deus a outros homens fiéis e idôneos começa na família. E o meu pai fez um bom trabalho, eu agradeço muito. Se ele não fosse cristão, ele já era digno de honra. Mas ele é digno de dupla honra. Ele é meu pai e ele é cristão. E ele cumpriu com o trabalho dele. Agora eu tenho um filho chamado Lucas, ele tem 11 meses, eu estou com saudade dele, ele está lá no Enoca com a minha esposa. Mas eu preciso repassar para o meu filho essa doutrina, para que quem sabe no futuro ele possa estar aqui servindo a igreja no Brasil também. Façam isso com as suas famílias, façam isso com seus filhos. Meu pai me passou a bússola que me leva à eternidade. Nós temos o caminho, meus irmãos. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E Ele é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Mas vamos para mais uma batalha juntos. A batalha contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. Já passamos por muitas batalhas, excelentes palestrantes aqui, que nos ajudaram com boas reflexões, nós crescemos muito, mas nós vivemos num mundo onde Satanás constantemente nos assedia para o envolvimento com as transgressões, para que, consequentemente, a gente seja afastado de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, a palavra de Deus nos informa que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E faz parte da condição humana o fato de nós enfrentarmos, então, diversas tentações. E aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro soa um alerta: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão, procurando alguém a quem ele possa devorar. Agora, eu particularmente tenho uma batalha contra o pecado. E eu acabo, tantas vezes, infelizmente, pecando. Eu gostaria de encontrar uma solução sobre como evitar o pecado, mas também como me sentir melhor depois que eu tropeço. Não estamos falando para uma audiência de pessoas que andam nas trevas. Nós estamos falando com uma audiência de pessoas que andam na luz, que temem o Senhor, que querem fazer a vontade dEle, mas que por vezes tropeçam. Você que está aqui nesse Enoque, você luta contra o pecado? Você falha também? Pense então sobre os seus últimos 3 dias. Vamos pegar só os últimos 3 dias. Você tropeçou com as palavras? Suas palavras foram construtivas ou elas foram destrutivas? Você falou coisas positivas ou você falou coisas negativas? Paulo, aos nossos irmãos em Éfeso, ele encorajou: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim, unicamente a que for boa para a edificação e assim possa transmitir graça para aqueles que o ouvem. Nossas palavras, disse o nosso mestre, revelam o nosso coração. Elas dizem muito sobre o nosso caráter. Falando com os fariseus em Mateus 12:34, que haviam acusado o nosso mestre de curar pelo poder de Beelzebu, Jesus falou: as palavras de vocês não são sem querer. Isso que vocês estão falando sobre mim é o que vocês creem. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro ele tira coisas más. Digo-vos a verdade, falou Jesus, de toda a palavra frívola que sair da boca de vocês, dela vocês darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado, mas cuidado, pelas tuas palavras você também pode ser condenado. Talvez você tenha lutado com a possibilidade aí de mentir. E você mentiu
Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós servimos o rei da verdade. O diabo é quem é o pai da mentira. Pense sobre os últimos preparativos para vir para esse encontro especial. Deus tem feito grandes coisas aqui. Nós temos sido edificados, mas tudo em paz com a família antes de vir para cá? Ou algum episódio fez você perder a calma e ter ira descontrolada com a esposa e com os filhos? Paulo falou em Efésios 4, 27, irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E 4, 27, nem deis lugar ao diabo, porque o diabo sabe que pessoas irritadas, facilmente com cólera, é um centro de operação através da qual ele pode realizar muitas destruições. Talvez os ânimos tenham se exaltado e talvez até, quem sabe, tenha acontecido alguma gritaria, e esse é um dos pecados que Efésios 4:31, Paulo nos informa que deve ficar longe do nosso comportamento. Talvez tenha falhado na área sexual, nós batalhamos muito na área sexual. E Jó capítulo 31, versículo 1, ele colocou um alto padrão para a gente. Fiz aliança com os meus olhos, para nem sequer olhar para uma moça com a intenção de cobiçá-la. E se eu o fizesse, que herança eu teria do Todo-Poderoso? Que porção eu teria do Deus lá de cima? As palavras de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5:20, ele nos informou que a nossa justiça deve exceder e muito a dos escribas e fariseus. E em 5:27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Talvez também, a gente sabe que pecado não são só dessas áreas de comissão. 1 João 3,4 nos informa sobre transgredir a lei de Deus é pecado, mas Tiago 4,17 nos informa também sobre os pecados de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, isso está pecando. Talvez você tenha tido aquela oportunidade nos últimos 3 dias de pregar o evangelho para alguém e você se acovardou e você não falou do evangelho. Também uma outra reflexão importante: se você pecou, você ficou triste, você ficou frustrado, decepcionado, se sentindo culpado por ter pecado, até mesmo afastado de Deus. Alguém aqui nessa manhã quer ajuda na luta contra o pecado? Será que tem esperança para nós depois que nós pecamos? Eu quero que você saiba que o nosso Deus é um Deus santo. Ele nos chama assim à santidade. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 16. Mas descanse o seu coração. Tem uma outra faceta do amor de Deus. 1 João 4:8, Deus é amor. Deus tem uma solução, queridos. A confissão. Ela é uma arma poderosa na luta contra o pecado. Confissão significa admitir. Confissão também significa concordar. E a palavra de Deus diz o seguinte, em 1 João capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, eis a promessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quais injustiças? De toda injustiça. A confissão, queridos, cura. A confissão restaura. A confissão perdoa. A confissão traz misericórdia. Que graça da parte do nosso Deus. Em Mateus capítulo 18, nos versículos 1 a 4, os discípulos vieram com uma questão para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Ele tomou uma criança, colocou diante deles e disse: se vocês quiserem entrar no meu reino, e nós sabemos também entrar, mas também continuar no reino.
Nós precisamos ser humildes como crianças. Sabe de uma coisa? Crianças, em sua humildade, elas são transparentes. Eu tenho esse filho precioso que Deus me deu. É o meu primeiro filho. Você pode imaginar como o meu coração pula de alegria por ele. Mas agora ele tem 11 meses. E alguns meses atrás, quando ele estava com fome, ele chorava. Quando ele estava com as fraldas sujas, ele chorava. Agora, já existem outras maneiras dele comunicar para mim e para minha esposa que ele está com alguma necessidade. Mas o fato é, crianças não escondem a real situação que elas estão enfrentando. E elas trazem diante dos seus pais em humilde dependência. E nós, como pais, que amamos os nossos filhos, nós suprimos as necessidades deles. Sabe o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 7, no versículo 11? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Sabe de uma coisa? Deus é infinitamente amoroso, misericordioso, rico em graça, rico em perdão. Quando pecarmos, vamos admitir, vamos orar para que sejamos limpos diante do trono do nosso Pai. Não importa qual o pecado cometido, a promessa é um convite para que a gente possa se chegar naquele trono, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem um salmo que é precioso, mas eu gostaria que nós pensássemos na área da confissão e que nós levássemos isso dentro dos nossos corações. Transparência diante de Deus. A transparência diante de Deus é o que vai restaurar a nossa comunhão com Ele. E no Salmo 103, versículo 1, a palavra diz o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Versículos 7 a 14. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Ele não acusa sem cessar. Graças a Deus, Ele não fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós os nossos pecados. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que é que nós somos formados. Ele lembra que nós somos pó. Que segurança nós temos no caráter do nosso Senhor. Conhecer o caráter do Senhor, amoroso, cheio de graça, cheio de paciente, conduz-nos à segurança para a nossa jornada na batalha contra o pecado, na batalha contra o mundo e na batalha contra Satanás. Agora, a promessa é tão incrível que por vezes nós nos recusamos a lançar-nos em confissão diante do Pai. A gente não acredita e ao invés de ir para o trono, a gente escolhe outros caminhos. É tolice, mas tem tantas vezes que nós pecamos e o que a gente prefere ao invés de ir para o trono é nos colocarmos num compartimento de punição. E aí quando nós sentimos que nós já pagamos pelo nosso pecado cometido, então nós estamos dignos de nos aproximar de Deus novamente. Mas fazendo isso, queridos, a gente despreza o sacrifício de Cristo. E a gente está só criando um mecanismo ilusório de purificação baseado numa pretensa punição que nós impomos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas escrevo para que vocês não pequem. É a nossa luta. Somos filhos da luz e nós não queremos pecar. Se todavia alguém pecar, a saída é a cruz de Cristo.
Nós temos um advogado junto ao nosso Pai, um intercessor, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, por outro lado, o nosso acusador, ele tenta lançar algumas ideias que são contrárias a essas promessas de Deus, nas quais nós estamos refletindo. Algumas ideias que já passaram pela minha cabeça. Josué, tu já pecou nessa área ontem. Já pecou nessa área anteontem também. Não vai ser hipócrita de se apresentar diante de Deus e pedir perdão novamente. Acha que Deus é uma máquina de perdão? Desvaloriza a Deus e agora quer voltar para a comunhão com Ele? Cuidado, queridos. Cuidado com as falsas acusações de Satanás, porque ele é astuto. Através do pecado, ele quer te apartar do Pai. E através das falsas acusações depois, ele não quer que você volte para o Pai. Agora, quando Satanás com as suas acusações se apresenta diante de nós, uma boa coisa a se fazer é olhar para o nosso mestre e combater Satanás da mesma forma que Jesus combateu Satanás, com a própria palavra de Deus. Que tal refletir aqui sobre algumas promessas que nos dão coragem para superar as acusações? Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus quem morreu e também ressuscitou. E mais, está à direita de Deus e também intercede por nós. As promessas de Deus na sua palavra nos fazem superar as falsas acusações e nos lançarmos diante daquele trono do Senhor. Agora, há ocasiões também em que nós optamos por não confessar. E nós optamos por transferir responsabilidade. Nossa mente talvez tenha criado mecanismos de defesa e de auto-engano, e isso não é novo na humanidade. Você lembra no livro das Origens, no livro de Gênesis, a ordem de Deus para Adão e Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente entra na história, em Gênesis capítulo 3, Satanás com a sua astúcia, ele engana Eva. Ela come do fruto, ela dá para o marido e ele come também. Imediatamente os olhos de ambos se abriram. Perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e cintas. E Gênesis capítulo 3, versículo 2 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam por entre as árvores do jardim. E eis o Senhor procurando confissão: onde estás? E a resposta de Adão foi: ouvi a tua voz. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Ah, é? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses? A resposta de Adão, transferindo responsabilidade. A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Deus se vira para Eva: que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. Vocês lembram dos dias do rei Saul, o primeiro rei de Israel? 1 Samuel capítulo 13, o filho dele, Jonatas, ele acabou derrotando uma guarnição de filisteus e atraiu o ódio dos filisteus contra Israel. Saul mandou juntar o exército do Senhor e eles ficaram em Gilgal. O exército dos filisteus está em Micmas e eles têm um exército com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e multidão como a areia do mar. Vendo-se o povo de Deus em aperto, eles se acovardaram e começaram a se enfiar em tudo que é buraco, cisternas, túmulos. E o pouco de povo que ficou com Saul ficou temeroso
e amedrontado. Samuel tinha dado uma ordem para Saul: espera eu chegar a Gilgal, porque é prerrogativa minha, prerrogativa de Samuel, de oferecer holocaustos e sacrifícios. Mas Saul teve uma ideia humana, ele imaginou que era brilhante, ele pensou consigo mesmo: puxa vida, Samuel não está chegando nos dias aprazados, eu não estou vendo benevolência do Senhor ainda, traga-me aqui o sacrifício. E Saul mesmo fez o sacrifício. Bem no momento em que ele oferece o sacrifício, chega Samuel e pergunta: que fizeste? A resposta de Saul: vendo que o povo fugia daqui e que os filisteus estão em Miquimás, prestes a descer a Gilgal, e que tu, Samuel, não chegava nos tempos aprazados. 1 Samuel 13:12. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o sacrifício. Transferência de responsabilidade. As circunstâncias me levaram à obediência. Ele faz algo parecido depois em 1 Samuel capítulo 15. O Senhor, através do profeta Samuel, disse: Saul, Deus te constituiu rei sobre Israel. Fere os amalequitas e os destrói totalmente, porque quando eu tirei meu povo do Egito, eles se opuseram no caminho. Saul juntou o exército, aproximadamente 210 mil homens, vai e fere os amalequitas. Mas ele poupa Agag, o rei dos amalequitas. E ele também poupa o melhor dos animais, que também, segundo a ordem do Senhor, deveriam ser destinados à destruição. O Senhor conversa com Samuel e disse: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei de Israel, porque ele deixou de cumprir com a minha palavra. Saul fica triste, ora a noite inteira, madruga para encontrar Saul, e quando então existe um encontro, Saul chega saudando Samuel e diz: bendito seja tu do Senhor, cumpri as palavras do Senhor. Ah, é? Cumpriu as palavras do Senhor? Que balido é esse de ovelhas que eu escuto? E que mugido de bois é esse que eu estou escutando? Saul transferindo responsabilidade. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15, ele diz: de Amaleque trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, a gente destruiu totalmente. E Samuel encara Saul com respeito ao pecado dele mais 2 vezes nesse contexto. E nas outras 2 vezes, ele está transferindo responsabilidade. Ele diz em 1 Samuel 15, 20 e 21, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. E Samuel disse para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. A tua rebeldia é como o pecado da feitiçaria, é como adorar ídolos do lar. E parece que finalmente sai da boca de Saul as palavras pequei. Ele diz em 15:24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Mas parece alguma coisa que só sai dos lábios, mas não está no coração, porque a próxima frase dele é: eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Então o povo me pressionou, e por isso então eu tive que pecar. Você lembra de Davi, o segundo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus? Em 2 Samuel capítulo 11, ele cometeu adultério e Batseba ficou grávida. Ele quis esconder o pecado, tentando fazer parecer que o filho era de Urias, o fiel soldado dele. O plano dele não deu certo, como a gente sabe. E ele assassinou o fiel soldado dele pela espada dos filhos de Amon. Ele tentou esconder o pecado por pelo menos 9 meses, mas isso foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou o profeta Natã, que encarou Davi, confrontando ele sobre o adultério e o assassinato. E apesar das consequências pesadas que foram anunciadas a Davi, agora ele sim, sinceramente diz: pequei contra o Senhor. E no calor da confissão, a gente sabe, ele escreve o Salmo 51, no versículo 4, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Queridos, a gente viu alguns exemplos bíblicos aqui
de pessoas tentando transferir responsabilidade, ou de Davi tentando esconder o pecado, mas existem outras formas de transferir responsabilidades. Quantos ou quais de nós talvez não tenhamos pego esse costume de transferir responsabilidade ao invés de assumir nossas responsabilidades? É uma boa coisa para ensinar para os nossos filhos. Assumir responsabilidades. Às vezes, nós tentamos cobrir o nosso próprio pecado, rebaixando os outros, para tentar obter uma falsa superioridade moral. Nós proferimos, mas eu não sou tão pecador como fulano, eu não sou tão pecador como Beltrano. E a gente imagina que isso traz um alívio para a nossa consciência. É falso alívio para as nossas consciências. Outras vezes a gente ouve, mas eu estou acostumado a agir assim, ok? Estávamos acostumados a agir assim na velha vida. Nascemos de novo, pelo poder do Senhor, novos hábitos, os hábitos de Cristo devem se incorporar na nossa vida, e nós não devemos usar como desculpa frases do tipo, estou acostumado a agir assim. Quem já não ouviu? A tentação foi muito forte. Ok, se nós tivéssemos orado e vigiado, nós teríamos ficado em pé e não teríamos pecado. Alguns dizem, mas foi a primeira vez que eu pequei nessa área. Lembra de Adão e Eva, a primeira vez deles? É pecado? E afasta do Senhor. Outros dizem, mas todo mundo peca, como uma desculpa para continuar pecando. Amados, existe o perigo de nós esmagarmos as nossas consciências, cauterizando-as para evitarmos a humilhação da confissão. Não faça isto. Seja sincero e comece já a luta contra o pecado. Lembre-se, transparência diante de Deus é o que restaura a minha comunhão com Ele. Provérbios capítulo 28, no versículo 13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, esse encontra misericórdia. Confessar o nosso pecado significa concordar com Deus acerca dele, olhando para as nossas transgressões na perspectiva do Deus Santo. E então tomar o passo de submeter-nos à sua palavra, admitir para abandonar e mudar. O Salmo 32, ele registra algumas meditações de Davi com respeito ao pecado dele, até mesmo a época em que ele tentou esconder, e depois registra também a época em que ele procurou confessar os seus pecados. E nesse contraste, eu quero que nós possamos ficar encorajados a não esconder os nossos pecados, mas que nós possamos confessar os nossos pecados. Em Salmo 32, versículos 1 e 2, ele abre o Salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Davi agora regozijava-se com o perdão que ele recebeu da parte do Senhor, ele estava se sentindo aliviado por ter sido limpo. Contudo, o perdão não é automático, ele chega para aqueles em cujo espírito não há engano e manifestam um arrependimento sincero e um arrependimento real. Nos versículos 13 e 4, Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ficou marcado na memória de Davi como lição a época em que ele escondeu os pecados. Ele se lembrava da agonia do pecado não confessado. A consciência dele não tinha descanso, ele se sentia exausto e vazio. Como ter poder? Como ter condições espirituais e força espiritual sem o Senhor? É dele que brota toda a força para a nossa jornada. Ainda que confessar o pecado pareça duro, queridos, recusar
aceitar a responsabilidade é ainda mais duro com o passar do tempo, porque a culpa, ela tortura. Mas ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perdão, alívio, paz. Quando Davi confessou os pecados dele, foi como se a pressão de uma represa fosse aliviada pela abertura de uma comporta. E mais, ele diz no versículo 7, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas de tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Você vê o que é que o perdão pode fazer com as nossas vidas? A pessoa do versículo 7, que agora tem alegres cantos de livramento, é a mesma pessoa dos versículos 13 e 4, que era torturada pelas culpas e estava vazio, sem a comunhão com o Senhor. A alegria do perdão deve, queridos, nos motivar à confissão dos nossos pecados. Lembre-se, transparência diante de Deus restaura minha comunhão com Ele. Seja bem específico e honesto ao confessar o seu pecado. Não tenha medo. Lembre-se que Deus já sabe de tudo. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. A palavra nem me chegou à boca e tu já a conheces toda. O Senhor me esquadrinha, me conhece por dentro e por fora. Tudo está descoberto diante dos olhos do Senhor. Não se esqueça que você estará se apresentando diante de um trono de graça. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude no momento de necessidade. Sim, antes de pecar, nós já estaremos diante do trono de graça. Sabendo que Hebreus capítulo 2, versículo 18, aquele que foi tentado, Jesus, é poderoso para nos livrar quando estamos sendo tentados. Mas depois de cairmos, o trono continua de graça. Aproximemo-nos para receber misericórdia do Senhor. Deus é o nosso Pai. Ele quer nos limpar enquanto progredimos para a maturidade. Ele preenche o ideal de paternidade. O que Deus é para mim é o que eu desejo ser para o meu filho. E é o que eu sei que vocês querem ser para os filhos de vocês, as famílias de vocês. Aproveite da graça, querido. Aproveite da graça, não como uma desculpa para continuar pecando, mas aproveite da graça para crescer, para mudar, para ser transformado e para abandonar o pecado. Porque o que Provérbios 28, 13, na segunda parte diz é quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Deus quer você superando e quer você crescendo de glória em glória para uma glória cada vez maior, para que você seja a imagem de Jesus Cristo na sua vida e você possa impactar todos aqueles que te cercam. Agora, eu tenho um desafio para você aqui, nesta manhã, meus amados irmãos do Brasil e dos Estados Unidos. Se tiver alguma outra nação, temos um nosso irmão colombiano também. Mas confesse os seus pecados a Deus. Durante os próximos 21 dias, faça uma lista de seus pecados que você cometer durante o dia e admita honestamente e receba o perdão de Deus. Imagina o que vai acontecer se todos nós confessarmos os nossos pecados todos os dias. Todos nós vamos nos sentir como se fosse o dia do nosso batismo. Você lembra do dia do nosso batismo? Que alegria! Nós sabíamos que nós estávamos, pelo poder do Evangelho, nós estávamos nos ligando à cruz de Cristo e nós estávamos tendo os nossos pecados cancelados, comunhão plena com Deus, Espírito Santo, esperança de crescimento e constante transformação, participando do reino rumo à eternidade. É isso o que nós vamos sentir quando nós
confessarmos os nossos pecados todos os dias. Sabe o que eu posso ver nessa congregação de irmãos amados? Se nós aplicarmos essa mensagem, eu posso ver irmãos em paz, aliviados, sem culpa, cheios de vigor, cheios de alegria, cheios de Cristo, gratos ao Pai, honrando e glorificando o Senhor com as suas vidas, cada vez mais na jornada rumo ao céu. Lembre-se, querido, na batalha contra o pecado, o mundo e Satanás, transparência diante de Deus restaura a minha comunhão com Ele. Deus te abençoe.